tarde a todos e todas. É uma satisfação estarmos novamente aqui para o encerramento desse ciclo de palestras para o ensino de Ciências Exatas e Tecnológicas do CCET, o Centro de Ciências Exatas e Tecnologias da UFSCar, do campus de São Carlos. Esse evento ele é promovido pelo CCET dentro do Movimento CCET, que é o nosso projeto institucional para a modernização dos cursos de graduação, no âmbito do financiamento CAPES Fulbright para a modernização do curso de Engenharia de Materiais. E nós temos hoje a grata satisfação de receber aqui a professora Tatiana Rocha, da Unicinos, acompanhada pelo professor Uziel Medeiros Quinino, também da Unicinos, coordenador do curso de Engenharia Civil, professora Tatiana Rocha, coordenadora do PIM, Programa Institucional de Modernização, da Unicinos, dentro do CAPES Fulbright também. É uma satisfação imensa recebê-los aqui, professora Tatiana, professor Uziel. Nós temos, então, o encerramento desse ciclo, que foi antecedido por palestras do professor Ronei Ximenes Martins, da Universidade Federal de Lavras, reitor da Universidade Federal de Lavras, pró-reitor de graduação, perdão, pró-reitor de graduação, não, reitor da Universidade Federal de Lavras, no dia 1/6, professor Romero Tori, no dia 15/6, da USP, professor Gabriel Hornikin, da Universidade Federal de Alfenas, no dia 22/6, e nessa quarta-feira, o encerramento desse nosso ciclo de palestras. A professora Tatiana, ela é formada em Química Industrial, graduada em Química Industrial, com engenharia, com mestrado e doutorado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, parceria com a Universidade de Hannover, e tem especialização em materiais poliméricos e pós-doutorado em Design e Tecnologia. Atua na área de desenvolvimento de produtos, engenharia de materiais, engenharia biomédica e design, com foco em materiais poliméricos. Também na área de modernização do ensino de engenharia, interação universidade e empresa e internacionalização. Tem atuado nos projetos em nível nacional e internacional, e desde 2018 faz parte do chapter da Rubber Division. Desde 2019 atua como representante da América do Sul, Ciências Aplicadas, e coordenou o curso de Engenharia de Materiais de 2012 a 2021, e Engenharia Biomédica de 2018 a 2021. 2021 Materiais e 2018 a 2021 Engenharia Biomédica. Professora Tatiana, muito obrigado pela sua apresentação de hoje, que vai falar sobre as perspectivas da Unicinos para o ensino de ciências exatas e tecnológicas no retorno ao presencial. Nós teremos a apresentação agora, a professora Tatiana, juntamente com o professor Uziel, e na sequência teremos a abertura para perguntas aos apresentadores. Muito obrigado, professora Tatiana, prazer tê-la aqui. Tá bom, obrigada, Helder, obrigada pelo convite, né? E a gente fica muito feliz de poder estar participando, né, desse momento. A gente já vem trabalhando junto, e aí eu tomei a liberdade de trazer junto, né, o nosso colega, o professor Uziel, coordenador da Engenharia Civil aqui, que é o nosso PIM que está participando do projeto de modernização, né? E aí a gente meio que trocou uma ideia rapidamente hoje de manhã, e a gente pensou, vamos fazer então esse momento direto aqui da nossa sala, que foi a sala que a gente construiu com os recursos do projeto do PMG, né? E, enfim, eu juntei algum material a respeito, né, uma linha do tempo, né, de como a gente vem trabalhando na Unicinos, desde a virada de chave para o online, né, e depois voltando presencial, porque não sei se todos sabem, né, mas a Unicinos, enfim, é uma instituição privada aqui no Rio Grande do Sul. A gente não parou nunca, na verdade, paramos 48 horas, né, quando começou a pandemia, e aí a gente, então, deu sequência. Então, ela é uma apresentação bem enxuta, porque eu fiquei, né, sabendo que a ideia é da gente discutir mais, então sintam-se sempre à vontade, né, e depois a ideia é que a gente consiga mostrar para vocês aqui um pouco da sala. Vocês vão ouvir ruídos em volta, porque a gente tem alunos que estão na outra parte da sala aqui, mas eu acho que é ideal, porque a sala, quando a gente pensou, ela não foi pensada para esse momento de simultaneidade, né? A gente tinha pensado só no presencial. E com a virada de chave, a gente acabou, então,
transformando ela, e assim a gente consegue transformar várias outras salas também com esse mesmo kit que a gente tem, que a gente atua aqui. Então, eu posso abrir minha apresentação agora para a gente começar? Acho que é sim, só... O Giovanni vai colocar para a gente aqui. O Giovanni vai colocar para a gente. Obrigado. Vocês conseguem ver bem, né? É bem claro. Tá, então, primeiro, né, apresentando para vocês a instituição, e daí eu vou olhar para a câmera e vou olhar aqui para o computador. Então, se eu não estiver olhando para os olhos de vocês, é porque eu estou olhando para algum dos momentos que a gente está aqui. Mas a nossa universidade, ela é uma universidade privada, né, uma universidade jesuíta, e a gente já tem mais de 50 anos, né, de tradição aqui. Se vocês enxergarem assim bem em cima, nessa primeira foto que tem bem em cima, assim, na apresentação, é o nosso campus de São Leopoldo, que é onde a gente está hoje, né? Então, esse é o nosso campus principal da universidade, e as fotos abaixo são do campus Unicinos Porto Alegre, né? Então, é aqui pertinho, e ele é um campus, então, mais novo, que a gente inaugurou em 2018. Final de 17, dezembro de 17, ali para 2018. Então, são momentos diferentes, porque a gente aqui no campus, e depois vai aparecer ali enfim, quando a gente estiver comentando a respeito de como a gente foi fazendo essa articulação com as salas de aula, vocês podem imaginar que são salas completamente diferentes. Então, nós temos salas aqui, que tem, sim, né, da década de décadas passadas, e a gente tem no campus Porto Alegre salas mais modernas, né? Então, aqui, especificamente, é o campus São Leopoldo, nessa foto, né? Aquele momento, aquela figura redonda que tem ali é a nossa parte administrativa, do lado é a biblioteca, e a nossa escola de engenharia, ou a escola politécnica que a gente tem, ela fica mais ao fundo, lá onde vocês veem bastante árvores, né? É ali que a gente está. Então, esse é o nosso campus principal da instituição aqui em São Leopoldo. E esse aqui é o campus de Porto Alegre. Então, aqui a gente tem uma área de convivência. Eu estou passando o mouse, mas não sei se vocês estão enxergando, né? Então, a gente tem essa área mais verde, que é a área de convivência, e aqui a gente tem a torre educacional, né? Que é onde ficam essas salas que vão aparecer depois no decorrer da apresentação que a gente vai estar falando, tá? Uziel, se tu quiser me interromper ou complementar, né? Tá? E, claro, né? Então, o Helder comentou, a gente faz parte do projeto do PMG, né? Enfim, do Programa de Modernização do Ensino Superior, e aí iniciado pelas engenharias, e o nosso projeto institucional de modernização da Unicinos, ele é focado na engenharia civil e engenharia ambiental, né? Só que aqui na instituição aconteceu de uma forma bastante interessante, que o projeto foi institucionalizado, e a gente tem trabalhado com a Escola Politécnica como um todo. Então, são todas as engenharias que a gente está trabalhando. Então, esse espaço que vocês estão vendo ao fundo, né, onde tem pessoas que caminham, ele é um espaço que ele é como se fosse um hub que conecta com todos os espaços da Escola Politécnica. Então, com os laboratórios, com as salas de aula, e por isso a gente optou, então, de colocar essa nossa sala do projeto aqui, de maneira que ela sirva para todo mundo. E quando a gente fez isso, então, a gente começou o projeto antes da pandemia, começou em 2019, né? Aqui eram umas salas de computadores, salas de pesquisa, e a gente teve que fazer toda uma negociação interna, etc. E como eu falei inicialmente, ela não foi pensada para simultaneidade, né? Então, a gente pensava em sempre estar presencialmente de forma física, né? Então, vocês vão ver a gente falar sempre presencial físico, porque o presencial a gente está sempre, né? Basta a gente estar conectado, a gente está presencial, talvez não de forma física. E aí, o que a gente fez na evolução foi depois conseguir transformar essa, assim como várias outras salas, através de kits móveis, nessa possibilidade, que é o que a gente chama aqui dentro da Unicinos, a gente chama de sala de aula simultânea, né? Então, é diferente do que a gente entende de híbrido, do que é presencial, do que é online. Então, são algumas questões de conceitos também, que a gente desenvolve junto com a nossa gerência de desenvolvimento de ensino. Então, o que eu trouxe para vocês, né, para a gente apresentar, e que nem eu disse, de uma forma muito rápida, tá, gente? É só para trazer uma linha do tempo mesmo, que é essa nossa evolução dessa linha do tempo de como a gente
de como a gente trabalhou, principalmente aqui dentro dos nossos campi, né? São Leopoldo e Porto Alegre. Então, como é que a gente evoluiu para o que a gente chama hoje, e essa é a nomenclatura que a gente utiliza dentro da universidade, sala de aula simultânea, né? E como é que a gente evoluiu isso também no decorrer com o apoio dos alunos, né? Que é quem está no final lá na ponta, juntamente com os professores, participando do processo como um todo. Então, a nossa trajetória da sala de aula simultânea, e aí ficou pequenininho, né, aqui não sei se vocês estão enxergando bem, mas a gente parte lá de 2020, né? Então, nessa primeira etapa aqui, quando inicia a pandemia. Então, 13 de março de 2020, era uma sexta-feira, e isso me marcou porque eu dei aula naquela sexta-feira 13, foi o último dia, né, antes da pandemia, que a gente esteve de forma presencial dentro do campus. Na segunda-feira, a gente teve pela manhã, então, pela manhã, quem tinha aula pela manhã, não era o meu caso, a gente esteve presencial e a partir do turno da tarde a universidade fechou, né? Então, por questões sanitárias. E ali a gente passou 48 horas desconectados como um todo, e depois a gente já entrou na forma online. Aquele ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado para todo mundo, mas, enfim, foi um ano todo completamente online. Sempre se imaginando que logo na sequência a gente teria que retornar e sabendo, né, que não se retornaria assim de forma total, né, de 100% total. Então, a partir de 2020 já se foi pensando de como que a gente poderia estar retornando para o campus, como é que a gente conseguiria se conectar com os alunos, né, pensando sempre na qualificação daquilo que é o mais importante para a gente, que é a entrega lá para o final para os alunos. Alguns de vocês, né, que já acompanham a gente aqui dentro da universidade sabem, mas talvez o pessoal que está ouvindo não saiba, a gente tem 2 vezes por ano uma parada ao final do semestre. Agora a gente vai ter em julho e a gente tem sempre em janeiro, o que a gente chama de capacitação e formação docente. E isso é para a universidade como um todo. Então, não é simplesmente apenas para a escola politécnica ou escola de engenharia, mas para todos os professores. E nessa primeira capacitação que a gente teve em janeiro de 2021, que foi de forma online, a gente passou, então, a trabalhar em pensamentos e formação de grupos de trabalho de como a gente faria para estar retornando de forma presencial para o campus, assim que possível. Então, se tem alguns diferentes grupos de trabalho, desde então, que foram formados, focados em questões de infraestrutura, outros focados em questões pedagógicas, mas sempre pensando nessa questão de como que a gente retornaria, né? Então, a primeira experiência de sala de aula simultânea, ou seja, foi a primeira geração da sala de aula simultânea que a gente teve, aconteceu no primeiro semestre de 2021, né? Então, lá quando a gente começou a poder ter algumas possibilidades, principalmente as questões de laboratórios que a gente podia estar retornando, já era maio de 2021. Em julho, a gente teve, então, a capacitação, onde a gente já pôde fazer de forma simultânea. Então, a gente ali já tinha alguns aprendizados, já tinha coletado dados também de como tinha sido esse primeiro período, essa primeira geração, e aí a gente vai falar de prós e contras, né? E até o Ziel perguntava, podemos falar dos prós e também dos contras, sim, porque a gente teve vários aprendizados, porque você imagina que a gente tinha salas pensadas sempre para o presencial físico em todos os campi, mesmo que de forma moderna a gente tem questões que fogem daquilo que a gente imaginava, né? A gente nunca imaginou esse cenário. Mas, enfim, então, em julho, teve uma capacitação, onde se capacita os professores a trabalhar com essa questão de sala de aula simultânea, como que funciona, o número de salas que vai ter, treinamentos, definição, enfim, várias possibilidades. Agosto de 2021, né, a gente passando por esse processo, então tem várias etapas de capacitação, então a gente tem aquela capacitação que é fixa, digamos assim, uma semana, e depois a gente teve as capacitações ao longo do tempo. Agora, já em 2022, em janeiro, a gente teve, como sempre, a gente tem a nossa capacitação, que aconteceu de forma simultânea, algumas partes dela, outras partes online, e, de novo,
recolhendo o feedback, principalmente, né, desse período que a gente teve do ano passado, de 2021, de melhorias que a gente poderia estar empregando. E aí vem, obviamente, uma questão de investimento, né, bastante forte em tudo que a gente pode pensar, imaginar, tanto da parte tecnológica, até a parte realmente de infraestrutura, como, por exemplo, questões acústicas das salas. Fevereiro continua isso e essa nossa linha do tempo ela está em andamento, né? Então, a gente agora, daqui 2 semanas, a gente tem de novo a nossa próxima formação docente. E aí, sim, gente, então, dividindo com vocês, né? Acho que vocês enxergam bem. Esse aqui era o nosso modelo do início de semestre de 2020/1. Então, eu dava aula na sexta-feira, dia 13 de março de 2020, eu estava numa sala como essa, dando aula, muito feliz, com os alunos todos lá, inclusive tinha um convidado naquela noite, né? Saímos dali com várias ideias, e os recursos que basicamente a gente tinha na sala são os recursos que a gente normalmente se tinha, né, na época de 2020, que parece que faz tanto tempo atrás, né, que eram, então, as salas, os recursos de projeção, conexões com a internet e etc. Então, todas as nossas salas mais modernas ou mais antigas, elas tinham essa confecção que vocês estão vendo aí na tela, né? Então, a gente tinha quadro, projetor e etc. E, nesse momento, a gente migra 100% para as atividades remotas, né? Então, de uma hora para outra, a gente dormiu presencial e acordou no remoto. Tati, bom dia, pessoal. Só fazendo aqui um complemento, né? Essa migração, posso dizer instantâneo, né? Tati, quase que instantâneo, menos de 48 horas, fazer todo um colegiado, um grupo de alunos estar conectado, né? E fazer todo esse sistema funcionar. E aqui tem um ponto, né? Um facilitador, a inserção das ferramentas tecnológicas, os recursos, as plataformas, isso também já estava embutido dentro da rotina da universidade, então facilitou bastante, né, Tatiana? As capacitações docentes que vinham acontecendo antes desse período foram chave para permitir que o professor também fizesse essa migração sem muito impacto, né, mas aí com necessidade de ajustes, obviamente. E aí a gente tem, né, então, o primeiro semestre naquela forma 100% online, onde todo mundo aprendia, a gente aprendia num turno e aplicava no segundo, então muitas e muitas capacitações, os professores, na época eu era coordenadora de 2 cursos de graduação, Engenharia de Materiais e Engenharia Biomédica, então a gente, enquanto coordenação, recebia informação, passava para o professor, e o professor de noite já tinha que falar com o aluno, ou no outro dia, enfim. Para 2020/2, a gente já tinha algumas melhorias, né, que começa, então, a pensar assim, não que a gente vá voltar, mas até mesmo por questões de, por exemplo, própria infraestrutura que o professor não tem na sua casa, né? Então, ele precisa ter dentro da instituição. Então, alguns recursos tecnológicos, né, já começaram a ser implementados nas salas aqui no campus, né? Que era, por exemplo, o professor vem para cá, tem acesso ao microfone, tem acesso à internet com uma velocidade melhor para que ele consiga trabalhar. E começaram, então, os grupos de trabalho, imaginando que em 2021 a gente ia voltar tranquilamente para a sala. Mas a gente sabe que a pandemia continuava ali com os seus desafios, né? Então, a gente chamou de primeira geração da sala de aula simultânea, né? Ou seja, todos os grupos de trabalhos, muitos questionários, assim, não muitos questionários, mas questionários respondidos por muitos professores, de forma geral, mas muitos dos alunos, né? Das necessidades, do que eles estavam sentindo. E surge, então, aquilo que a gente chamou de sala de aula simultânea da primeira geração. Então, basicamente, uma câmera, para que a gente conseguisse, então, se conectar, né, com o pessoal que estava fora daqui, mesa com som, e daí microfones, né? Então, a gente tinha 2 microfones, foram feitos, me lembro de participar de testes, tá, gente? Microfone com fio, microfone sem fio, mas eu tenho microfone com fio, como é que eu seguro a mão? Enfim, aquelas coisas todas do dia a dia, né? Que a gente traz o professor para dentro, ele se coloca à frente e protagoniza esse momento, né? Perante o que vai ser no próximo semestre. E a gente vai, então, para 2021 com essa primeira possibilidade de retornar.
Nesse momento, de 2020 para 2021, a gente sabe que não ia voltar 100%, e aí a gente volta, a gente faz esse investimento, enfim, essa estruturação de 110 salas em São Leopoldo e 42 salas em Porto Alegre. Então, imagina, gente, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. A gente tem ali o processo todo de instalação dos equipamentos, treinamento dos professores, né? Convencimento, assim, ou engajar os alunos para que venham para dentro da universidade de novo, com todos os protocolos. Não se podia, à época, a gente ainda tinha a questão dos distanciamentos, né? Então, era um percentual, para cada sala tinha que saber qual era o percentual, como é que vai trabalhar com esse aluno, e aí qual é o tamanho do grupo que vai caber. Então, se vocês olharem essa foto que está aqui, esse aqui foi um workshop dentro da formação, né, numa sala de Porto Alegre, onde a gente, enquanto professor, se colocava enquanto aluno para ver o número máximo e de que maneira a gente poderia trabalhar. E dar feedback para que essas salas, né, entrassem em funcionamento. E aí vem, né, gente, aquela parte que a gente sabe, a gente gosta do feedback positivo, mas a gente precisa entender das dificuldades para que a gente possa ter, então, esse feedback positivo depois. Então, começou, né? Interferência, né, devido ao movimento do microfone, né? Interferência quando, por exemplo, um aluno que está dentro da sala de aula, ele está conectado com o seu computador, o seu celular, etc., e aí começaram algumas dificuldades de visualização, né, por causa do tipo de câmera que se utiliza. A câmera que ficava completamente estática, então o professor tinha só uma demarcação, e aí o Ziel, que é professor da área de estruturas, né, que ele costuma encher o quadro, assim, os alunos, né, iam sentir. Então, para alguns professores, a gente tinha que ter, assim, um olhar com mais carinho, né? Então, dificuldade de enxergar o que está escrito, porque quadro branco, às vezes no quadro verde ficava melhor, a dificuldade, então, por causa da iluminação, e aí se alguém conversa, enfim, surgiram vários e vários e vários desafios. A partir daí, os grupos de trabalho, então, vão tentando fazer um estudo, né? Vão fazendo um estudo para as melhorias. E aí, 2022/1, né, que é o que a gente está terminando essa semana, é a nossa última semana aqui, a gente está terminando o primeiro semestre desse ano, a gente já vem com um modelo que a gente chamou de segunda geração para salas de aula simultânea. Então, a gente continua com todo aquele aparato de microfones, né, que a gente tem, a mesa com o som, só que agora a gente tem 2 telas, né, a gente optou por ter 2 telas de projeção, né, e daí tem 2 projetores nas salas também. Aí a gente tem o que o pessoal chama de splitter, né, para dividir o sinal. Então, o que acontece? Quem está no presencial, ele enxerga tanto o que está sendo projetado, enxerga os colegas que estão em casa, os colegas que estão em casa enxergam todo mundo e conseguem enxergar mais a tela do que está sendo projetado, ou o quadro, enfim. Além, claro, da adaptação toda da rede Wi-Fi, né, para poder, então, fazer todas essas conexões. E aí surgiu um outro ponto, que é o que a gente está usando hoje aqui nessa sala. Então, isso aqui não é um fundo, né, a gente está com a sala mesmo. Estão vendo que tem um colega trabalhando lá no fundo. Até se o Ziel vai pegar a nossa parte do nosso kit móvel, né? Então, essa aqui é uma das salas que ela não era pensada para simultaneidade, mas agora ela se transforma. Então, com esses kits móveis, que são basicamente um computador, um laptop, um microfone, né, e uma câmera que a gente tem, que a gente pode, então, dar uma passeada com ela, né, ou seja, a gente coloca na melhor posição que a gente entende. Então, esse é o que a gente chamou de geração 2 da nossa sala de aula simultânea. E aí tá, todo mundo, então, né, agora todo mundo vacinado, todos que quisessem vacinar, estão todos vacinados, né, todo mundo retornando para o campus, a gente fomentando que isso aconteça de forma cada vez mais intensiva, mas surgiu alguns aprendizados, né? Algumas coisas funcionam muito bem na forma online, na forma remota, na forma simultânea. Então, a gente está num momento,
agora de discussão, né? Porque esse tipo de interação é uma interação que veio para ficar. Porque se não fosse assim, eu teria que pegar um avião em Porto Alegre e ir a São Paulo para poder ir a São Carlos para fazer uma apresentação, uma conversa com vocês. Então, para algumas atividades, a gente entende que essa questão de digitalidade, vamos chamar assim, é algo que veio para ficar. Então, a gente está num momento realmente de cada vez mais qualificar o espaço presencial físico dentro da instituição, qualificar aquele espaço presencial remoto e de que forma a gente vai unir esses dois espaços para aquilo que a gente vem pensando, que é realmente, né, a formação, enfim, dos nossos alunos lá no final. Então, alguns estudos a mais foram feitos, né, outras melhorias. Então, nesse tipo que a gente tem hoje, que é a geração 2, a gente tem 66 salas aqui no campus de São Leopoldo, e aí a gente fala para todo mundo, né? A gente não é só a Escola Politécnica. E mais 30 salas lá em Porto Alegre, onde a gente tem, então, a possibilidade desses kits móveis que eu estava comentando com vocês, que aparece ali em cima, e aqui embaixo são já alguns projetos pensando, né, de como que a gente vai trabalhar isso. Então, isso, gente, estou falando aqui só da questão de infraestrutura, né, que a gente colocou nas salas, de como a gente está voltando. Esse aqui embaixo é um projeto aí de uma das nossas professoras, que é aqui dos nossos institutos tecnológicos, então projetos de melhoria, principalmente a questão acústica, né? A gente ainda sofre com isso em função da construção mesmo das salas que a gente tem, mas isso tudo que eu comentei até o momento aqui com vocês, né? Essas configurações de salas que aparecem aqui, hoje a gente ainda tem, né, uma parte com tripés e mais uma outra sala. Vocês enxergarem aqui nessa foto mais à direita aqui, a gente tem telas de projeção, né? Enfim, isso tudo eu estou falando de como a gente voltou de forma, né, foco na infraestrutura. Mas não foi só isso, né? Então, todo investimento que se fez em infraestrutura, o mesmo esforço que se colocou, que esse grupo de pensar a sala de aula simultânea, parênteses, infraestrutura, temos um outro grupo trabalhando, pensar em aula simultânea, entre parênteses, questões pedagógicas. Pensar em aula simultânea, entre parênteses, comunicação e interação com os alunos. Então, a gente tem esses diferentes grupos trabalhando, e a gente tem o nosso pessoal da Agência Experimental de Marketing, né, a nossa GEXCOM, que desenvolveu materiais, assim, muito da linguagem do nosso próprio aluno, para comunicar como que isso funciona. A gente tem toda a nossa gerência de desenvolvimento de ensino trabalhando em cima disso, das questões pedagógicas de desenvolvimento, né, de como que a gente trabalha nessas questões, porque se a gente pensar, o professor está com alguns alunos em sala de aula presencialmente físico e outros estão em casa. E aí vem aquela discussão, volta todo mundo 100%, mas antes da gente entrar aqui, a Maria Angélica ainda dizia, mas as pessoas ficam doentes, as pessoas, enfim, não podem retornar, né, porque existem ainda os protocolos sanitários, vocês estão vendo que a gente está de máscara, por exemplo, aqui em São Leopoldo é obrigatório máscara em local fechado em instituições de ensino, alguns locais não. Porto Alegre já não está assim, então a gente ainda tem que pensar as diferenças que a gente tem em cada um dos campos da universidade. O que a gente tem como projeção para o semestre de 2022/2, então aqui embaixo são alguns estudos que a gente tem, é basicamente a gente conseguir ainda colocar o que a gente chama de esses nossos kits educacionais, né? Colocar no Educart, né? E nada mais é do que um carrinho, eu vou dizer assim, um mini robôzinho, assim, que a gente consiga, então, de uma forma muito mais simples, né, adequar conforme as salas. Então, pensando em questões de infraestrutura, esse seria o próximo passo, além, obviamente, vou ressaltar, as questões, né, acústicas, que são algo que a gente ainda tem que trabalhar bastante, né. Aí, a ideia é que cada vez mais a gente consiga trazer o pessoal de volta para dentro do campus, mas a gente sabe que esse é um modelo, o modelo simultâneo é um modelo que veio para ficar.
E aí compartilho com vocês minha experiência, que nos últimos meses eu estava fora do país em função do projeto do PMG, e estava, enfim, então, na Universidade de Pittsburgh, né, lá nos Estados Unidos, e a nossa infraestrutura não difere muito, assim, do que se tem lá, ou seja, o nosso pensamento de infraestrutura, justamente pelas questões que se precisa ter um olhar pedagógico para entender quais são as possibilidades de se permanecer nesse processo, quais são os benefícios que isso traz, pedagogicamente falando, para as questões de ensino e aprendizagem, e utilizar isso da melhor forma. Então, lá a gente também estava trabalhando bastante em cima disso, com alguns professores, grupos de trabalho lá, e a gente pensa, vou dizer que a gente está alinhado, a gente aqui enquanto instituição, eu acho que a UFSCar também tem isso, né, pelas conversas que eu tenho com o pessoal que eu conheço por causa do projeto, a gente está bastante alinhado com essas questões. Então, a gente precisa ter as famosas lições aprendidas. Eu tenho aqui, gente, mas eu estou olhando, já é 1h37, né? A gente queria deixar um tempo para bater um papo, assim, né? Tirar dúvidas, perguntas e respostas. Mas aqui tem um videozinho que é do ano passado, tá? Então, digamos que ele é se não me engano, é de agosto do ano passado, que mostra, né? É um minutinho de vídeo que mostra como funciona, né? Ou como que ficou aqui na instituição. Então, agora eu pergunto para o Giovanni ou para o Helder se vocês querem que eu passe esse 1 minutinho de vídeo e se for para fazer isso, como é que eu faço? Ou se a gente já abre para perguntas, né? Porque depois disso aqui, só tenho aqui um slidezinho de obrigada pelo convite e fico aberto para conversar com vocês. Oi, Tatiana. Quem está falando Oi. aqui é o Giovanni, né? No caso, se você quiser passar o vídeo, né, você pode transmitir e compartilhar a sua tela. Ou então você manda o vídeo aqui no chat privado para mim e eu consigo fazer isso também. Peraí que eu te mando no chat, que eu acho que Tá bem. é mais rápido. Beleza. Como ele é do YouTube, ele é aberto, depois vocês podem divulgar também. Recebeu aí, Giovanni? Um segundinho, já vou transmitir.
Então é isso, gente, né? Foi um videozinho rapidinho, né? Dividindo com vocês como é que a gente está atualmente. E, enfim, a gente está à disposição aí para conversar com vocês. Obrigada, Elda. Muito obrigado, Tatiana. Obrigado, Ziel, também pela apresentação de vocês. Para a gente é muito satisfatório assim, ter essa perspectiva do que outras instituições estão fazendo, ainda mais uma instituição parceira como a Unicinos aí no projeto PMG Campus Fulbright, né? Para a gente é sempre interessante olhar essas dinâmicas de como está sendo possível implementar e aproveitar esse período de desafio, né, que foi o online, e não perder o time e todo o arcabouço que a gente ganhou com isso daí, né, Tatiana? Eu acho que é uma oportunidade única, assim. Tivemos um processo de aceleração muito forte em algumas frentes, um aprendizado, uma curva de aprendizado, né, acelerada, só que, por outro lado, ao retornar ao presencial, a gente não pode titubear aí para perder esse time, esse feeling, ainda porque várias questões se colocam. E a minha primeira pergunta viria justamente nesse sentido, né? Não sei como é que está aí na Unicino a questão dos alunos que estão contraindo Covid ou professores que estão contraindo Covid e não podem atender presencialmente. Aqui na UFSCar nós tivemos um retorno, uma virada de página em razão das dificuldades, né, normativas e depois de recursos, né? Nós não tivemos uma transição muito gradual e tivemos uma virada de página meio repentina. Então, o primeiro semestre letivo, primeiro período letivo 2022 iniciou agora, no último dia de maio, né? Então, nós estamos aqui ainda dentro do primeiro mês do primeiro período letivo 2022. E foi um retorno presencial 100%, né? Claro que com os alunos vacinados, usando máscara, só não estou usando máscara aqui porque eu estou dentro da minha sala, isolado e fechado, né, para ter um áudio melhor. Mas aqueles que ficam são contaminados pela Covid, né, e vêm apresentar sintomas, ou mesmo testar positivo sem sintomas, eles estão ficando afastados por um período. E o Conselho de Graduação notou essa dificuldade e a falta de uma normativa interna que pudesse dar conta disso. Nós não tínhamos e nunca tivemos abono de falta, né, porque justamente a questão da presença 75% sempre foi uma questão colocada como uma permissão de até 25% de faltas, né, em que o aluno poderia escolher ou, né, dentro das suas necessidades, fazer isso. O máximo que nós tínhamos eram exercícios domiciliares para aqueles alunos que apresentassem uma condição de saúde, né, que inviabilizasse eles de estar na universidade por um período relativamente maior. No entanto, o Conselho de Graduação, vendo essa necessidade, inseriu a perspectiva de abono de falta mediante a necessidade de afastamento pela Covid. E tem ocorrido casos diversos. Aqui no nosso departamento, nós estamos constantemente com 2 ou 3 docentes afastados, né? Um contamina, fica um tempo, volta, o outro contamina, e os alunos também têm tido essa perspectiva. Então, além de ser mais, digamos assim, interessante esse canal de sala simultânea para que não haja essa perda, né, de tempo ou necessidade de reposição, eu queria saber se a Unicinos usa isso como um padrão apenas para aqueles que se encontram eventualmente doentes ou infectados, ou se isso daí está aberto numa perspectiva de disposição ou até de interação entre salas em intercamp, né? Em diversos campi, um mesmo professor dando essas aulas, porque essa é uma perspectiva que a gente já viu também lá nas nossas visitas aos Estados Unidos, né? Outros aqui no Brasil estão fazendo isso também de forma um pouco mais incipiente, né? Mas é muito interessante essa experiência de vocês. Eu queria que você desse um panorama para a gente sobre como que vocês lançam mão dessa possibilidade da sala simultânea para resolver problemas que aparecem e ao mesmo tempo integrar mais essas pessoas, né? Poderia falar um pouquinho? Obrigado. Tá, obrigada, Helder, pela pergunta que tu estava falando, e essa é uma discussão contínua que a gente tem aqui, e aí eu vou falando e o Ziel pode ir complementando. A gente fez um estudo muito grande a respeito dos tipos de turmas que a gente tem, né? Então, vou começar respondendo a respeito dos intercampi, né? Ou seja, durante ali a pandemia, aquelas atividades acadêmicas todas que foram 100% remoto, a gente passou a ser, então,
intercamp, não tinha por que lançar mão de cada uma num campus separado. Então, sim, quando a gente volta para um momento presencial físico, mesmo lançando mão da questão da sala de aula simultânea, então, como eu falei, existem grupos de estudos a respeito dos tipos de turmas, né? Então, a gente tem turmas de determinadas atividades acadêmicas que continuaram de forma remota, né? 100% remota. Existem turmas que voltaram 100% presencial físico. E existem algumas turmas, que é onde a gente acaba lançando mais mão da utilização da sala de aula simultânea, onde a gente tem um percentual de encontros obrigatórios. Então, a gente tem isso. E aí, vai variar de curso para curso, turma para turma, e esse é um trabalho muito grande feito pelos coordenadores de curso. Então, vamos lá, vamos ter, sei lá, nós temos 19 semanas de aula e vamos ter, então, 10 que vão ser presenciais físicas no campus de São Leopoldo, com transmissão simultânea. As demais vão ser remotas, né? Vão ser com interação síncrona. Não, a gente vai ter praticamente das 19 semanas no campus de São Leopoldo com possibilidade de transmissão simultânea. Pensa no trabalho, porque a gente está falando da universidade como um todo, num trabalho, assim, muito, muito, muito forte mesmo dos coordenadores de curso, está aqui o Ziel, que não vai me deixar mentir, né? Porque ele faz esse trabalho de gerenciamento disso tudo e entendimento. Aí vem talvez a pergunta, tá, mas Tati, como é que vocês pensam isso, né? Como é que vocês definem que turmas são o quê? Então, existem questões pedagógicas que são avaliadas a respeito de que turmas vão estar nesse processo e também uma escuta muito grande para os alunos, dos alunos, né? Porque a gente tem, principalmente no campus de São Leopoldo, uma comunidade muito grande que vem de fora da cidade. E se tem vários, né, a gente não, diferentemente, por exemplo, a UFSCar fica numa cidade universitária, né? Então o pessoal mora aí. Os nossos, muitos vêm de muito, muito longe. O pessoal viaja às vezes 2 horas para vir. Então, esse próprio aluno está nos informando que ele gostaria de ter a aula simultânea sempre que possível. Então, todo esse estudo tem sido feito em contato também com, enfim, prefeituras, né, e etc., para a gente conseguir poder fazer esse tipo de oferta. Porque a gente volta, a universidade, a gente não existe abono de falta aqui. Então, a aula presencial síncrona ou a aula simultânea, ela é uma aula presencial, ou seja, o aluno tem que estar presente para ter a sua presença confirmada, né? E também as questões, obviamente, de saúde. Então, também isso acaba dando uma certa tranquilidade, porque a gente já sabe, né? Se a pessoa está com algum sintoma ou se efetivamente tiver alguma confirmação, não só de Covid, mas, enfim, outras doenças. Agora a gente está no inverno que o pessoal fica gripado, né? Então, acaba que essa pessoa se sente à vontade de participar da aula simultânea. Então, o aluno ele tem a possibilidade de vir para o campus ou assistir de casa. O professor vai estar sempre aqui no campus. Claro, a menos que ele tenha algum problema de saúde. O Helder, só fazendo complementações aí, o que a Tati falou, a tua pergunta é muito boa, e a minha classificação é muito boa porque ela traz uma heterogeneidade de interpretações. Por que eu chamo heterogeneidade, né, Helder? Assim, a gente cria uns recursos, né, numa aula simultânea para um professor, onde ele consiga administrar fração das aulas presenciais, fração das aulas não presenciais. Mas há de se respeitar também a peculiaridade que é inerente à atividade acadêmica. Essas 9 aulas presenciais são no laboratório, o aluno não pôde vir, cria-se um recurso alternativo de uma filmagem, disponibilizar isso depois no diretório virtual, né, e o aluno ele consegue assistir ainda aqui no momento assíncrono aquele conteúdo que foi presencial com a turma. Em outros momentos, a atividade acadêmica ela tem uma característica que é de uma saída de campo. Não tem, né? Não há como fazer uso, então, de uma simultaneidade. E aí, claro, fica aí agora também a critério do aluno, inclusive respeitando os protocolos de vigilância sanitária, até que ponto realmente ele está disposto a vir,
ou, bom, numa situação de saúde não pode vir mesmo, e aí cai dentro daqueles 25%, né, e que a gente também coloca como tolerância para o aluno, né, em termos de falta possível, né. Tem um outro detalhe também, né, Tati, que precisa levar em consideração, é que a gente vai criando realmente essas alternativas, aula simultânea, de uma aula gravada, mas a gente não vai conseguir abraçar um modelo que consiga abraçar todas essas adversidades. Isso é impossível, não tem como. E um ponto aí final também para complementar, que eu acho que é interessante, essa questão do deslocamento. O aluno, ele não está ali na adjacência da universidade. Às vezes ele está aqui a 30 quilômetros da universidade, 40 quilômetros. Então, ter que conciliar uma fração dessas atividades, né, Tatiana, com aulas online, está conectado em algum lugar, ou ele está estagiando. Isso é uma outra característica. O nosso aluno, olha, 95%, né, não quero ser leviano, mas que sabe, 99% dos nossos alunos estão vinculados numa atividade de estágio ou de emprego. E aí, conciliar também o deslocamento para uma atividade que eventualmente é presencial, né, no campus. Adversidades, Helder, eu acho que esse talvez seja o maior nome, assim, de desafios que a gente tem encarado para fazer com que esses modelos simultâneos sejam eficientes. Né? Não sei se foi claro. Muito bom. Muito legal. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Ziel, pelas respostas. A Maria Angélica Zanotto, que é pedagoga aqui da nossa Secretaria de Educação à Distância, coloca aqui uma questão: os alunos optam pelo presencial ou pelo remoto, mas isso é uma questão que vocês acabaram de discutir aí, né? Como vocês fazem essas articulações para justamente permitir o acesso dependendo da viabilidade, né? Se o Giovanni puder só projetar, né? A Maria Angélica colocou aí às 13h36 essa questão para a gente, né? Eu gostaria também, Tatiana, de ressaltar que, como você falou no começo, né? A questão da simultaneidade tem uma distinção, né? A pergunta da Maria Angélica, a questão da simultaneidade tem uma distinção entre o híbrido, entre o EAD, entre o que a gente pode chamar de online ou remoto, entre aquilo que é presencial. E essa rediscussão do presencial, eu acho que gerou, em certa medida, um certo medo ou uma certa preocupação dos docentes, e principalmente dos coordenadores de curso, né? Para não solapar ou sobrepor aquilo que é entendido como um curso presencial e o MEC, numa eventual visita e avaliação, poder interpretar isso, né, como um curso que está parcialmente presencial, né? Então, assim, nós tivemos, inclusive, uma reunião há semanas atrás da MEI-CNI, e a professora Helena Albuquerque, que é aliás, da parte de avaliação, coordenadora geral de avaliação dos cursos de graduação do MEC, né? Levantei uma questão para ela que era justamente isso. Muitos cursos têm tentado fazer adaptações nos seus projetos pedagógicos sem tornar os cursos EAD. Outros cursos estão tentando fazer a reformulação completa do projeto pedagógico para justamente colocar um percentual EAD, o que é problemático também, porque a própria avaliação do MEC, ela não está preparada para isso, porque existem gaps, existem lacunas normativas para essa própria avaliação. Às vezes, duas comissões enviadas aí, né, uma para avaliar a parte presencial, outra EAD, e acaba virando uma confusão bastante grande, porque nem a parte normativa está bem posta, né, enquanto que a gente está vendo borbulhar essas ferramentas, e você traz essa questão da simultaneidade agora. Eu só queria confirmar com você se a minha interpretação é correta. Os cursos de vocês não tiveram a necessidade de serem reformulados para encaixar um percentual EAD, mas simplesmente houve um ajuste para que fosse possível favorecer a presencialidade utilizando essas ferramentas, que é justamente essa perspectiva de aproveitar a transformação tecnológica sem você ter que se envolver num mecanismo burocrático e muitas vezes não normatizado, né, que poderia inviabilizar, e que coloca algumas instituições muitas vezes com medo normativo. A UFSCar tem passado por esse problema, porque nós temos aqui muitos senões, né, muitas preocupações normativas, enquanto que outras universidades federais têm feito um avanço já bastante significativo, como Alfenas, Lavras, em que essa discussão está posta sobre a mesa e alternativas estão sendo dadas para usar essas ferramentas tecnológicas, né? No ponto de vista institucional, o que vocês têm assim, de preocupação ou de não preocupação, justamente porque vocês adotaram esse modelo simultâneo?
Então, excelente, Helder, porque essa discussão surgiu muito mais no início, né, quando a gente estava se organizando, embora os nossos cursos, principalmente os de engenharia, eles passaram por uma reformulação curricular ali em final de 2019, né? A gente começou a implementação dos novos currículos, já baseados, né, nas questões das diretrizes curriculares que estavam, enfim, sendo discutidas ainda, e a gente já estava seguindo aquilo ali. O que se entende é exatamente isso. A gente não teve reformulações dos currículos, né, dos planos pedagógicos, em função dessa atualização de sala de aula simultânea ou não. A gente teve nada de reformulação, como é que eu vou dizer, de uma forma mais ampla, né? O que se tem é a incorporação de novas tecnologias, porque a sala de aula simultânea, ela não caracteriza um percentual online, porque efetivamente a gente está presencial, né? Então, esse é o ponto. E isso foi algo que foi discutido, a gente teve, então, nossa gerente de desenvolvimento de ensino conversou muito de perto também, juntamente, enfim, aos órgãos, né, reguladores, para justamente que a gente não tenha nenhum problema, né, numa possível avaliação, etc. Inclusive, o curso de engenharia biomédica passou por avaliação há um mês atrás, e se entendeu exatamente dessa forma, né? Que era um curso novo e pegou toda essa mudança durante a implementação e foi muito bem na avaliação, né? Saiu com a nota máxima lá na avaliação, porque se entendeu justamente que o conceito presencial, ele é de interação aluno-professor, não necessariamente fisicamente conectado. Exatamente, Tati. O fato dele ser remoto ou físico é só uma variação da presencialidade, né? É um formato só. Difere completamente daquilo que conceitualmente o EAD prega, que é o aluno, ele é autoinstrutivo, né? Tem um tutor, encontros eventuais. Não há realmente não estamos refém, uma vinculação ao modelo remoto, a uma similaridade com a questão de ensino à distância, né? Uma questão mais conceitual. Obrigado, Tatiana. Muito obrigado, Ziel. Infelizmente, nosso tempo é curto, a discussão é muito boa, mas a riqueza do que vocês trouxeram aqui para a gente certamente serve de motivação, eu digo até de provocação, né, para os nossos cursos aqui do CCET, e agradeço muito a oportunidade de interagir com vocês. Pena que o nosso tempo realmente é bastante curto. E assim, vocês estão de parabéns por todas essas iniciativas e agradecer também a parceria, né, que a gente tem junto lá no PMG e toda a situação de colaboração para o ensino, né, de ciências exatas e tecnológicas, particularmente engenharia, no Brasil, que a gente está provocando com esse movimento, né. Eu vou passar a palavra agora para o professor Luiz Fernando Paulino, que é diretor do CCT, para que possa fazer o encerramento dessa palestra, desse ciclo de palestras, e colocar, na verdade, inicialmente a professora Tatiana e o professor Uziel para as considerações finais, e na sequência o professor Paulino. Obrigado, Tatiana e Uziel, depois o professor Paulino. Obrigado. Obrigada, Helder. Acho que a gente só tem realmente a agradecer esse espaço onde a gente pode trazer, então, essa troca de conhecimentos, enfim, essa troca de experiências, né? Porque acho que esse é o ponto principal. E eu gosto de ressaltar sempre que a gente aprende cada vez mais quando a gente vai trocando experiências, né? Então, a gente vai aprendendo com os acertos e com os erros, né? Dos colegas, enfim, a gente fica realmente muito feliz de poder estar participando desses momentos junto, enfim, de toda essa comunidade que a gente tem aqui dentro do país e fora do país. Obrigada, então, pela nossa possibilidade. Tem a palavra que eu vou falar aí, vai ser uma paráfrase da professora Tatiana, mas tem um elemento importante aí, né, nessa nossa conduta, de não ter um receio de experimentar, né? A gente tem uma bagagem, obviamente temos um percentual também de curiosidade, vamos lá, vamos experimentar, fazer algo. Então, a gente busca seguir mais ou menos nessa linha, adotar os recursos que estão disponíveis
né, usufruir também da habilidade que cada um de nós tem para ir um pouco mais adiante. Estou falando isso não só inter, mas também fora da universidade, né? E momentos como esses, assim, são bastante profícuos, porque há aquele, inclusive, que vai trazer as suas contribuições essas que a gente pode usar como ajustes para o modelo que a gente vem adotando. Agradeço bastante a oportunidade, Helder. Obrigada, gente. Obrigado, professor Paulino. Helder, obrigado por mais esse evento, né, com a nossa transmissão pelo YouTube. Quero fazer um agradecimento especial, em nome aqui do CCT da UFSCar, a professora Tatiana e o professor Isiel, pela oportunidade da gente dialogar a respeito das experiências que nós estamos tendo, né, nos projetos de modernizações dos cursos, das engenharias, né, no âmbito da CAPES e da Fundação Fulbright, o edital que eles promoveram junto com a Embaixada norte-americana. Espaços como esse, né, Tatiana, como você falou, são muito importantes. Eu acho vital que nós aprofundemos nos próximos anos de execução do projeto. A gente teria aqui perguntas e temas para ficarmos aqui muito mais tempo conversando, para falar também aqui da nossa sala, como é que a gente está formatando as nossas ilhas, né, flexíveis com as reuniões, né? Aí fica tudo flex, né? Mesinha, com cadeira, televisão, né? Tudo com rodinha, né? Fazendo reunião maior, menor e as possibilidades de interação que nós temos. E a realidade, né, do híbrido certamente estará presente sempre, porque a possibilidade que você tem de interação em assuntos que tocam principalmente a fronteira do curso, né? A fronteira do conhecimento do curso, eu sei que exigirá disso, né? Então, foi muito interessante ver como é que a Unicinos, através da apresentação aí da Tatiane, o comentário do Zé, ver como é que eles implementaram isso, né? A partir da engenharia civil. Aqui a gente está a partir da engenharia de materiais, está fazendo o tal transbordamento, que é o grande desafio para os demais cursos, né? E o Helder está sendo fundamental, coordenando aí a comissão das novas DCNs com representantes das coordenações de curso, né, e dos núcleos docentes e estruturantes desses cursos. Como eu disse, fica o convite para uma próxima interação entre a gente. Eu acho que isso deve acontecer bastante nos próximos anos, porque a gente está chegando aí no 4º ano, né, no meio do projeto, temos mais 4 anos, e tenho certeza que isso vai ajudar todos nós. E também ao conhecimento do público que esteve presente. A transmissão vai ficar gravada no YouTube, então as visualizações acontecerão, como sempre ocorrem aqui nos eventos que a gente faz, viu, Tatiana, Ziel, pelo CCT aqui na UFSCar. Isso é muito bacana, né, que tem esse recurso também. Quer dizer, se o aluno entrou em aula agora e já saiu, né, ou resolve assistir à noite ou no final de semana, ele tem essa chance, essa possibilidade. Então, Helder, eu quero agradecer muito a você, a Maria Angélica, que foram vitais aí ao lado da coordenação da engenharia de materiais, né, Ana Paula, Alessandra, na organização desse evento. Hoje a gente fecha, né, essa programação, uma programação que se iniciou em 1 de junho, com a apresentação do professor Rony, também nessa mesma temática, né, o que fica do ensino remoto agora no retorno para o presencial e o que nós temos nos desafios da modernização com o híbrido. Então, o professor Rony, da UFLA, depois nós tivemos o professor Romero, da USP, no dia 15 de junho, depois o professor Gabriel, no dia 22 de junho. E, finalmente, a Tatiana, junto com o Ziel, que fechou esse ciclo de palestras, né? Então, parabenizar a organização, o CCT se sente muito contemplado e orgulhoso de que, mais uma vez, nós conseguimos aí movimentar temas que são tão estratégicos para o nosso futuro, eu não tenho dúvida disso. A gente vive conversando sobre isso, né, Helder, com a nossa comunidade. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos, a toda a organização, aos palestrantes, professor Paulito, suporte imenso e promoção pelo CCT, a coordenação de engenharia de material, a professora Alessandra Lucas, a professora Ana Paula e a Maria Angélica também, nosso suporte pedagógico desse evento. Muito obrigado a todos, desejo uma ótima tarde e uma boa sequência de semana aí a todos. Até breve. Tchau. Obrigada.